Na história dos Jogos Olímpicos modernos, o esporte nunca esteve dissociado da política. Em 1936, em Berlim, Adolf Hitler tentou usar a Olimpíada para valorizar aquilo que acreditava ser a raça pura. Mas teve que assistir um negro estadunidense, o Jesse Owens, conquistar 4 medalhas de ouro. Em 1968, no México, outros 2 medalhistas estadunidenses, o Tom Smith e John Carlos, protestaram em pleno pódio com as cabeças abaixadas e os punhos erguidos usando luvas pretas. Era a saudação dos Panteras Negras, um grupo que combatia a discriminação racial nos Estados Unidos. E em 72, em Munique, um atentado terrorista foi provocado por razões políticas. 11 integrantes da equipe olímpica de Israel foram feitos reféns e assassinados por um grupo palestino. Esse é, até hoje, o maior atentado que aconteceu num evento esportivo. E na edição desse ano, em Paris, a gente já teve episódios que relacionam política e esporte. Durante uma partida de futebol entre Israel e o Paraguai, torcedores protestaram contra o massacre, o genocídio na faixa de Gaza. Outros episódios também levantaram discussões políticas nas redes sociais. Quarta-feira, 31 de julho de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Estou de volta depois de alguns dias de férias e voltei já para falar sobre Olimpíadas, mas com uma pegada mais política. Para conversar comigo, ninguém melhor do que ele, que vocês já conhecem, o Juca Kfouri, aqui, nosso querido colunista do ICL Notícias. Juca, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Um prazer falar com você, Gabi. E falar com todos os que prestigiam o ICL. Estava conversando aqui com o Juca, né, que a gente, claro, quando a gente vai falar de esporte, tem muita gente que acha que se separa, né, mas o Juca, assim como eu, acredita piamente que política, esporte, enfim, cultura andam juntas, né? Elas não se dissociam. E a gente estava aqui emocionado nessa gravação porque o Brasil acabou de ganhar uma medalha de ouro, né? As meninas da ginástica. Desculpa, nossa, olha, eu já tô aqui, eu tô tão emocionada que eu já dei uma... É porque pra mim, no meu coração, é uma medalha de ouro, porque a Rebeca Andrade, ela arrebentou, entendeu? Então, no meu coração, foi uma medalha de ouro. Você pode parodiar aquele célebre político mineiro que perguntou para um correligionário: como vai seu pai? Meu pai morreu. Morreu para você, filho ingrato. Bronze para você. Bronze para você. Exatamente. Para mim é ouro, é isso. Pra mim é ouro, exatamente. Eu fiquei tão emocionada aqui acompanhando as meninas da ginástica olímpica que eu cometi esse ato falho, mas é isso, pra mim elas são ouro, Juca. E a gente tava aqui emocionado conversando antes de começar a nossa entrevista. Juca, eu quero aqui começar a nossa conversa, tem muitos assuntos aqui que a gente pode abordar, né, sobre essa questão dos Jogos Olímpicos lá em Paris. Vamos começar pela abertura, talvez? Já faz algum tempo da abertura, a gente já está em meio aos jogos, mas eu acho que ela é muito simbólica, porque você fez um texto até na sua coluna do UOL, falando sobre o simbolismo de ser uma abertura inclusiva no momento, né, logo depois de uma derrota do fascismo e da extrema-direita na França, o quanto isso é simbólico. Por outro lado, eu vi algumas pessoas também fazendo críticas, e acho que são super justas, né? Até o nosso colega, o Leonardo Sakamoto, falou sobre isso, sobre como Paris se propôs a fazer uma abertura inclusiva, mas ainda tem muitas questões, enfim, a população de rua sendo escondida, como não era de se esperar diferente. Mas eu queria te ouvir sobre isso, assim, sobre como foi um momento importante para Paris, para o mundo, mas ainda tem questões muito que deixam a desejar, de fato, né? Gabi, a gente vive, infelizmente, num mundo de muita hipocrisia, né? E grandes momentos como a cerimônia de abertura de uma Olimpíada, que nos toca, nos emociona, a gente pensa na paz, na confraternização dos povos, tudo mais, mas sempre esconde, sempre tem uma cortina escondendo aquilo que foi posto para debaixo do tapete, né? Vamos lembrar, Gabi, vamos lembrar. Olimpíadas no Rio,
2016, Olimpíadas organizado o tempo todo por governos populares, Lula e Dilma, embora ela mesma, a cerimônia de abertura, já tenha sido feita no governo do golpista Michel Temer, veja o que fizeram com o pessoal da Vila Autódromo, lá no Rio de Janeiro. Puseram todo mundo para fora, mandaram a mais de 40 quilômetros de distância. É a coisa da higienização. Não pode mostrar o que está errado, não pode mostrar a parte feia da cidade. E aí o que se faz? Se esconde. Na África do Sul, na Copa do Mundo, eu tive das experiências assim mais angustiantes da minha vida, porque eles tiraram o pessoal que vivia na rua e levaram para 30 quilômetros de distância e puseram em verdadeiros containers, num calor de rachar. E eu fui lá ver. E era uma coisa... A luz do sol batia no alumínio e te cegava. E você imagine dentro do container como estava. Né? Então, infelizmente, isso faz parte, né, da estrutura dos mega-eventos. E isto é tão verdadeiro que, cada vez mais, os mega-eventos são distribuídos por mais países. Veja, a próxima Copa do Mundo, você vai ter jogo no México, nos Estados Unidos e no Canadá. Porque o investimento num lugar só, não só é brutal, como acaba trazendo este tipo de consequência. Então, se justifica sempre que o mega-evento trará melhorias para a cidade e tudo mais, e, na verdade, não é isso que acontece. O que acontece é excluir os excluídos. Então, a mensagem que a cerimônia de Paris mandou é essa mesmo, da inclusão, absoluta inclusão. Mas, na verdade verdadeira, para que se fizesse a propaganda da inclusão, excluiu-se uma barbaridade. E isso tem que ser dito. Tem que ser dito. É isso. Eu acho que você foi, assim, brilhante nesse seu comentário, porque uma coisa não exclui a outra, né? É um momento simbólico importante. Claro que é. Isso. Não tem como não ser, né? Porque a gente está falando de um momento em que se esperava, né? E tinha tudo realmente para Marine Le Pen estar ali com ampla vantagem nas eleições na França. Aí a gente teve praticamente um bálsamo, né? Quando veio os Jogos Olímpicos, parece que veio num momento assim fundamental, realmente, assim, para dar para os franceses, para o mundo conseguir respirar também nessa contracorrente da extrema-direita. E a gente já teve outros momentos, né, Juca? Você que tem tanta experiência e também essa memória coletiva que a gente constrói com o esporte, né? Já tiveram tantos momentos simbólicos, eu acho, que da política com os Jogos Olímpicos, e também a gente teve, por exemplo, lá no começo, em 1936, a gente tinha uma figura que dava muito essa esperança da gente conseguir olhar para um futuro melhor, que era o Jesse Owens, né, que é um atleta estadunidense que naquele momento estava indo na contracorrente do que o Hitler chamava de raça pura, num momento assim que era fundamental, né, em Berlim, a gente ter alguém como ele basicamente calando o Hitler. Então, a gente teve diversos protestos ao longo da nossa história contra a violência, contra a discriminação de todos os tipos, mas principalmente racial, ao longo desses anos, para a gente poder lembrar agora num momento como esse também, né, que a gente vive esse momento da extrema-direita no mundo todo, né? Na verdade, até você sabe, durante muito tempo, sequer as mulheres podiam participar das Olimpíadas. Pois é. Né? Mas ali, ainda em 1936, 3 anos antes de começar a Segunda Grande Guerra, ele foi humilhado pelo Jesse Owens. Né? Porque nada menos puro na cabeça dele do que um negro. Né? Um negro americano, nem sequer europeu era. Né? Uhum. Então, é muito importante você lembrar. E aí tem a tal história, né, Gabi? Esse discurso bobo
de que esporte e política não se misturam, cai por terra, inclusive naqueles que fazem esse discurso. O Comitê Olímpico Internacional, por exemplo, proíbe, né, que haja manifestações políticas. Você sabe que no México, em 68, 2 atletas dos Estados Unidos, Smith e Cowell, foram para o pódio e fizeram o gesto das Panteras Negras. Tiveram as medalhas cassadas e nunca mais puderam concorrer pelos Estados Unidos. Tá? Porque esporte e política não se misturam. Muito bem. O que nós estamos vendo agora na Olimpíada de Paris? A Rússia e a Bielorrússia fora da Olimpíada. Por quê? Por causa da invasão da Ucrânia. Ora, mas como que não se mistura política com esporte? Se o próprio COI está impondo um castigo aos atletas da Rússia e da Bielorrússia. Não é ao Estado, é aos atletas. Impediu que eles realizassem o sonho de todo atleta de participar de uma Olimpíada. Os que estão lá, que são russos, não podem usar o uniforme, não tem bandeira hasteada, se ganhar não toca o hino, são como se fossem apátridas. Ora, você quer uma coisa mais política do que esta? E daí eu perguntar, mas se estão fazendo isso com a Rússia e com a Bielorrússia, por que não fazem com Israel? Que está fazendo o que está fazendo na faixa de Gaza, está fazendo o que está fazendo na Palestina. Por que nunca se fez nos Estados Unidos? Que mandou tropa para a Ásia, que foi lá no Vietnã se meter numa guerra que não era deles, que fez a mesma coisa no Afeganistão. Por que nunca? A explicação é muito simples. Porque são eles que patrocinam esses mega eventos. É deles que vem o dinheiro. Então não me venha com hipocrisia. Deixa a Rússia participar, a Bielorrússia. Porque quem te disse que os atletas russos apoiam a política do Putin? Entendeu? Quer dizer, então é muito fácil você desmascarar esse argumento hipócrita. A Olimpíada é um momento de paz, apartidário, suprapolítico. Isso não existe. A maneira como a gente toma café da manhã é político. Eu sempre dou esse exemplo. Como é que você toma o seu café da manhã? É você mesmo que prepara? Você tem uma empregada que te prepara? Você tem um mordomo que vem com uma baixela de prata e serve o pão, o café, o leite, o mel, a geleia? Até isso, até aí, no começo do seu dia já é político. Então não quer fazer a mistura, né? Isso é uma bobagem sem tamanho e é a maneira pela qual se faz mais política e, o que é pior, a má política. Porque com esse argumento, por exemplo, que era o argumento da FIFA também, do senhor João Avelange, ele dizia que não se metia em política, promoveu Copas do Mundo em países sob ditadura, como foi na Argentina em 78. A 500 metros de onde se decidiu a Copa, no Monumental de Núñez, o estádio do River Plate, havia prisão de presos políticos, que eram torturados e mortos, a 500 metros do Monumental de Núñez. Tem, inclusive, eu gosto sempre de contar esse episódio, tem um documentário belíssimo chamado Futebol nos Tempos do Condor, que é referência àquela Operação Condor, né, todas as ditaduras brasileira, Uruguai, Argentina, que trocavam presos e perseguiam opositores, um depoimento de uma advogada que estava presa na prisão da Marinha em Buenos Aires. Essa prisão ao lado do estádio. E que quando a Argentina ganhou a Copa, tiraram ela da cela, 2 carcereiros tiraram ela da cela, levaram ela para a rua, para que ela visse a torcida saindo do estádio, gritando Argentina, Argentina. E ela dá o depoimento, anos depois, que ela também tinha vontade de gritar Argentina, Argentina, porque ela também estava feliz
que a Argentina tinha sido campeã do mundo. Mas, ao mesmo tempo, ela queria gritar: estão matando patriotas aqui, estão torturando patriotas aqui. Entendeu? A entrevista dela é de uma ambivalência que te dá dó. Porque é isso, a gente sabe que é isso. A gente viu, né, esses caras de extrema-direita querendo tomar a seleção brasileira para si, e até havia um certo momento de você ficar com dúvida se devia ou não torcer para a seleção brasileira. Né? Coisa que a mim não pega. Né? Durante a ditadura brasileira, de general Garrastazu Médici, na Copa de 70, torci pelo Brasil, porque eu não confundo o Brasil com o fascista. A Copa do Mundo era do Pelé, do Tostão, do Rivellino, não era do Médici. O Médici entrou para a história como o período mais terrível da nossa ditadura. Entrou para a história como um torturador. Quem entrou para a história como tricampeão do mundo de futebol foram esses que eu citei. Então, a gente tem que ter clareza disso. Não fugir da discussão da política no esporte e, ao mesmo tempo, não deixar que isto te confunda numa circunstância histórica que você tem um ditador com uma vitória esportiva. Nossa, Juca, você trouxe tantas histórias aqui, de verdade, que eu estava emocionada enquanto você estava contando essa última da Argentina, porque teve, por exemplo, você falou da Rússia, eu acho fundamental, teve esse judoca palestino que ele falou sobre esse sentimento dele, né, de, olha, se eu tivesse que enfrentar um judoca de Israel, eu não ia conseguir, eu ia ter que deixar os Jogos Olímpicos. E aí, ao mesmo tempo, a gente teve manifestações também num jogo de futebol, em que a gente teve atletas, né, se manifestando a respeito disso. No passado a gente já teve também, lá em 1972, em Munique também, 11 atletas de Israel, naquela época foram sequestrados. Para quem não conhece essa história, dá para dar uma pesquisada, e o Juca com certeza, ele que é uma enciclopédia viva, pode contar essa história também, mas eles foram sequestrados e eles foram mortos, né, por um grupo terrorista, dentro da Vila Olímpica isso, então foi realmente um caso muito simbólico. E agora a gente tem esse genocídio na faixa de Gaza acontecendo, e a gente tem os atletas se manifestando a respeito disso, não só os atletas, mas as pessoas frequentando esses espaços e chamando os Jogos Olímpicos, né, de Olimpíada Genocida. E eu acho que uma coisa não tem como, né, a gente não protestar sobre o genocídio que está acontecendo em Gaza em meio a tudo isso. Então, Gabi, veja, você sabe que isso me causou aí um dissabor, né? Sim. Porque eu escrevi uma coluna na Folha fazendo esse raciocínio, né? Vamos parar com a hipocrisia. Se a Olimpíada não se mete em política, deixa a Rússia e a Bielorrússia participar. Se mete em política, não deixa nem a Rússia, nem a Bielorrússia, nem a Israel, nem os Estados Unidos, nem nenhum país que esteja envolvido em guerras, né? Como os Estados Unidos, né, Juca? Que nunca foi banido, por exemplo. Exato. Então, agora veja. Atitude do judoca da Palestina. É claro que ele gostaria de lutar contra um judoca de Israel, e se houvesse essa luta, o que a mídia diria? A personificação da paz. Veja como o esporte é capaz de passar por cima de diferenças. Ia ser uma coisa doce, cor-de-rosa. O que faria, como fez, né, um atleta que se recusou a dar a mão para o seu oponente de Israel? Tomar a atitude que vira notícia e chama atenção para o que está acontecendo na terra dele. Então, e isso é que a Federação Israelita de São Paulo não percebe, é que o Netanyahu é o maior inimigo que existe em Israel hoje. Sim. Porque quase o mundo inteiro ficou contra Israel. E não é porque Israel reagiu a um ataque terrorista bárbaro feito pelo Hamas, que ninguém com mínimo de bom senso pode justificar ou passar o pano, mas por causa da reação desproporcional e pelo morticínio que as forças do exército de Israel impõem
na Palestina. E aí, se você entrar no campo das comparações, eu te diria, os russos pelo menos estão brigando contra o exército da Ucrânia. É briga de exército, de forças armadas. É desproporcional? É desproporcional. Mas então, há uma luta entre exércitos. No caso da faixa de Gaza, não. É a população civil que está morrendo sob o pretexto de pegar terrorista. Não perceber isso, sendo que dentro do próprio país, dentro de Israel, o Netanyahu encontra uma baita oposição e é evidente que ele mantém essa guerra, porque na hora que essa guerra acabar, ele vai ser julgado, vai ser posto para fora e vai ter que responder por crimes de guerra, em vez dos habitantes de Israel, dos judeus, engrossarem o coro dos que querem ver o Netanyahu pelas costas, não. Vem, faz uma nota chamando quem fez uma coluna de jornal que tem publicamente condenado o Hamas e qualquer tipo de terrorismo, chama de antissemita. Que aí é muito fácil. Você não queira saber o número de pessoas que têm me procurado dizendo, Juca, você tem que processar o presidente da Federação Israelita. Porque ele está te chamando de racista. Né? Eu tenho uma vida inteira. Né? E Gabi, é ridículo. Né? Outro dia comentava isso no jornal do ICL. Né? Eu detesto quando alguém diz, não sou racista, eu tenho até um amigo preto. Não, eu não tenho nada contra os judeus, eu tenho os judeus. Gabi, eu tenho um filho judeu, um filho de mãe judia, que fez bar mitzvah aqui na CIP. E eu fui ver a cerimônia, evidentemente. O Rabino Henri Sobel me fez subir e segurar a Torá, quebrando os protocolos. E aí vem alguém e me chama de antissemita, porque não tem argumento para justificar o terror que o governo de Israel está impondo na Palestina. Né? E aí, então, o que fez o atleta? Chamou a atenção. Se pintar aqui de lutar com alguém de Israel, eu não vou lutar. Chamou a atenção, virou notícia. Né? E são inúmeras as manifestações em Paris, vaiaram a delegação de Israel, cartazes nos postes de Paris chamando Israel de Estado genocida, né? Por causa desse maluco, desse terrorista chamando Netanyahu. E aí lembremos que é um dos pecados, não da Federação Israelita de São Paulo, mas da Federação Israelita do Rio de Janeiro, que recebeu o senhor Bolsonaro, né, aplaudiu o senhor Bolsonaro e bateu mais palma ainda quando ele disse que os quilombolas pesavam não sei quantas arrobas. Pense nisso. Pense nisso. Então, é absolutamente necessário a gente separar o joio do trigo. E não é separar a política do esporte, porque essas estão permanentemente juntos. Mas é ter um mínimo de bom senso e entender do que as pessoas estão falando. É isto. É exatamente isso. Teve um outro caso que acabou nas redes sociais viralizando, que foi o caso da Raíssa, né, da Raíssa Leal, que é, assim, que é a fadinha que todo mundo conhece, né, da fadinha do skate, e ela mobiliza multidões, assim, enfim. E aí ela fez a Raíssa é de uma família cristã, né, ela mandou um recado em Libras, que queria dizer ali alguma coisa no sentido de Jesus é o caminho, né, a verdade e tal. E aí, automaticamente, as pessoas foram se manifestar nas redes sociais. A primeira coisa é que a crítica foi no sentido de que ela não poderia fazer uma manifestação religiosa, que é uma questão aí que dá para se discutir. E a outra é que automaticamente começaram a ligar a Raíssa à extrema-direita, e políticos da extrema-direita também se aproveitaram disso e compartilharam até mentiras nas redes sociais, né? Frases que ela não disse.
E aí eu queria trazer essa história justamente porque, primeiro, como essa questão, eu acho que ficou muito claro, né, como aqui no Brasil, não só no Brasil, mas aqui a gente tá com essa polarização muito aflorada, né, inclusive um gesto simbólico da Raíssa gerou tudo isso. E também, ao mesmo tempo, como as fake news também, elas estão sendo utilizadas nesse momento, como em todos os outros, né? A gente está vendo eleições chegando aí e tem uma preocupação muito grande em relação a isso. Então, automaticamente, a gente já vê mentiras sendo espalhadas sobre ela, sobre frases que ela não disse, ou sobre o que ela acredita, ou o que ela não acredita, enfim. É bastante complexo, né? A gente está falando de uma discussão que é muito complexa, Juca. Sem dúvida. E essa questão, né, da religião, nós vivemos num Estado laico, cada um tem o direito, obviamente, de ter a religião que tiver, professar a religião que quiser professar. Cada um tem o direito de ser ateu, não acreditar que exista Deus, né? Cada um pode até discutir se Jesus existiu ou não. Tudo bem. Eu sempre brinco, Gabi, o jogador de futebol faz o gol, olha para o céu e agradece a Deus, porque Deus lhe permitiu fazer um gol. E eu penso, e o goleiro que tomou o gol, não tem Deus para ele? Foi Deus que foi o culpado de tomar o gol? Então, eu prefiro não misturar a religião, porque eu acho que a religião você professa nos locais adequados para você professar a sua religião. Agora, pior do que, eventualmente, um uso demagógico da religião, e nós estamos cansados de ver no Brasil, né, os neopentecostais, os bispos, né, ficarem milionários e serem rigorosamente religiosos só da boca para fora, não estão nem um pouco preocupados a não ser com as próprias fortunas. Quando alguém se manifesta como ela se manifestou, dizer, tudo bem, passou, legal, você acha? O caminho é Jesus, você acha? Bonito, princesa, legal, acabou. Agora, alguém vem e tenta se apropriar disso. Dizer, ela está fazendo o nosso discurso. Não, ela não está fazendo o seu discurso, senhor Eduardo Bolsonaro. O seu discurso é o do ódio. O seu discurso é o discurso que dividiu esse país. Esse é o seu discurso. Seu discurso é o discurso das rachadinhas, é o das joias do seu papai, né? Este é o discurso. Esta mesma gente que arrota honestidade e que a gente sabe o que fez no verão passado e fará no verão do futuro, se nós permitirmos, né? Então, eu jamais gostei daquela coisa do jogador fazer gol, levantar a camiseta e estar escrito Jesus salva. Porque eu pergunto, o que aconteceria se um jogador faz o gol, levanta a camiseta e diz Deus não existe? Ia ser um escândalo. Então, se depende da mensagem, é melhor trazer a mensagem no local apropriado. Agora, entre trazer a mensagem no local apropriado e proibir que se traga a mensagem, eu prefiro que se traga a mensagem no local impróprio. Proibir não. Não tem por que proibir alguém de falar de Deus, de falar de Jesus. Agora, está na Bíblia, não sou eu que disse. Jesus expulsou os vendilhões do templo. E o que, em regra, nós vemos em termos de exploração religiosa hoje no Brasil são os vendilhões do templo. Que bom te ouvir, eu ficaria, olha, um tempão aqui só te ouvindo. Como eu falei aqui, você é uma enciclopédia. Você é uma enciclopédia, não só do esporte, mas também da nossa história e da nossa vida política. Sempre um prazer te ouvir. Muito obrigado, Gabi, foi ótimo. Foi ótimo, obrigada. E vamos continuar acompanhando e torcendo aí pelos nossos atletas também, né? Exatamente. Tem muita coisa boa ainda por aí. Um beijo para você, até mais, Juca. Tchau, querida.
Aqui quero lembrar você, nessa semana que eu tô voltando, a gente teve nessa semana um evento importante, né, que foi o Hackeando o Sistema, a aula mais subversiva do Eduardo Moreira sobre negócios, foi no último domingo, foi um sucesso e milhares de pessoas aqui de todo o país se reuniram para mostrar que é possível empreender hackeando o sistema, né, abrindo mão de alguns valores, pensando como construir um negócio de uma maneira que seja com base na coletividade, né, e não em fórmulas mágicas de coach e tudo mais, que é o que a gente costuma ver por aí. Então, a gente decidiu organizar um replay que vai acontecer hoje, para quem está assistindo. Então, nessa quarta-feira, ainda dá tempo de conseguir essa vaga. Então, você acesse em detalhesicl.com.br para poder assistir. Vai ser hoje às 8 horas da noite, esse replay que você pode ter acesso aí a tudo que você precisa saber, desde que é a aula inaugural, né? O início de todo esse curso que vai ser oferecido para você a partir de agora. Então, não perde essa oportunidade e acessa aí ainda hoje, gente. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora sim, tô de volta, firme e forte. O próximo episódio vai ao ar sempre às 10h30 da manhã, aqui ao vivo no YouTube, mas também a gente está disponível em todas as plataformas de áudio. Agora você fica com o Mercado Investimentos, para você que está no YouTube, depois tem Rolê ICL, 6 horas da noite, ICL Notícias, segunda edição. Até amanhã! Fala, turma! A nossa aula sobre empreendedorismo e negócios no domingo foi um sucesso estrondoso, né? E as pessoas puderam finalmente ter uma aula sobre empreendedorismo e negócio com ciência, com conceitos práticos, com regras para elas poderem aplicar na empresa delas a partir dali. E isso, eu já estou recebendo mensagens de pessoas que já estão notando diferença. E a gente está falando do negócio que acabou de acontecer. Foi realmente maravilhoso. Muita gente está pedindo para a gente poder passar de novo essa aula. Elas queriam assistir, precisam dessa aula. Então a gente vai ter uma sessão fechada para quem quiser assistir essa aula na quarta-feira, dia 31, às 8 horas da noite. Para você se inscrever nessa sessão fechada, que não vai estar aberta nos meus canais, eu vou estar lá e vou também dizer as novidades para quem quiser continuar nesse programa de formação, que são novidades incríveis, e por causa disso milhares de pessoas no domingo entraram para fazer o programa de formação. Eu vou dar as mesmas condições para vocês, mas assiste essa aula, vocês vão ficar encantados. Quarta-feira, 8 horas da noite, fechada só para quem se inscrever gratuitamente aqui. Um abraço.